Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Cante mais uma vez. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo deixarei. Mais uma vez, aleluia. Tudo entregarei. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Glória a Deus. Uma última coisa que eu havia esquecido. Essa sexta-feira agora é a nossa última sexta-feira do mês. Nós temos nosso encontro dos líderes. E nós teremos um encontro mais especial ainda, o encontro dos líderes juntamente com os intercessores, às 7h30 da noite, nessa sexta-feira, ok? Eu convoco a todos os líderes, intercessores, para estarmos juntos aqui. Não se esqueça, tire um dia dessa semana para orar e jejuar por você e pela igreja. Tire um dia de jejum. Temos absoluta certeza que Deus faz grandes coisas quando o seu povo começa a fazer o grande sacrifício do jejum. Isso acontece grandes coisas na nossa vida. Abra o seu coração para isso. Quero ministrar uma palavra. Para mim é um desafio nesta noite. Eu tenho aprendido que não é o que se fala, mas como se fala, como se transmite alguma coisa para as pessoas. Existem alguns assuntos na Bíblia, por exemplo, que se você não tiver habilidade, talvez, eu vou transmitir, vou trocar habilidade por dom. O dom específico para transmitir essa palavra, na verdade você só machuca as pessoas. Apóstolo Paulo diz que aquele que exorta, exorte com amor. Há pessoas que não sabem chamar a atenção de ninguém. Não sabem. Não têm habilidade para chamar a atenção. Machucam. Eu sempre me espelhei no meu pai. Meu pai está aqui. Oi pai, oi mãe, Deus abençoe vocês. Você pode aplaudir a vida deles? Amém. Meu pai, ele sempre puxou. Quando era para puxar a orelha de alguém, ele puxava a orelha rindo. Ele sabia exortar, chamar a atenção de alguém. Ou seja, isso é dom. E eu tenho como desafio nessa noite, talvez trazer uma palavra um pouquinho mais apertada para a gente. E tenho esse desafio de poder te levar a te convencer da vontade de Deus para a nossa vida. Volto a dizer, é um desafio para mim. Põe para mim o slide, por favor. Achou não? Ok. Pode tirar do congelamento, amém. Quero ministrar uma palavra hoje que tem por título, vamos lá, Roberto. A graça me transforma de dentro para fora. Você pode dizer isso comigo? Vamos. De dentro para fora. Porque na maioria das vezes nós, seres humanos, nos guiamos por vista. Somos muitas vezes manipulados por aquilo que vemos. Não é assim? Por aquilo que ouvimos. Mas o Evangelho de Jesus
categoricamente e diretamente, a Bíblia diz o seguinte: que Deus transforma o nosso interior e conhece completamente o nosso interior. E talvez não leva-se nem tanto em conta aquilo que você é no teu exterior. Por quê? Porque quando o interior muda, automaticamente o exterior vai mudar. É automático. Isso acontece. Romanos capítulo 6. Diáconos, vão lá na galeria para mim, por favor. Romanos capítulo 6, versículo 1, 2 e 14. Gostaria que você lesse comigo. Vamos. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar vivendo nele? Pois o pecado não os dominará. Não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Quando se está debaixo da graça, se está livre do pecado. O que é santidade? Se eu te perguntasse o que é santidade, pastor, o que vem a ser santidade? Você já deve ter ouvido tanta coisa e tanta besteira também na tua caminhada cristã a respeito de santidade. De uma coisa tenho certeza: santidade é um desejo que todo cristão que está debaixo da graça quer viver. Não tem jeito. Todo cristão que está debaixo da graça de Deus, ama a graça, já reconheceu a graça, ele quer viver em santidade. Porque ele passa a depender completamente de Deus em tudo, e reconhecer os caminhos de Deus em toda a sua vida. A graça me leva a reconhecer o Jesus. A graça, Jesus, e não olhar mais para os meus pecados, para as minhas falhas. A graça nos leva ao verdadeiro arrependimento. Ou seja, transformação. É aquela transformação de dentro para fora. Há muitas passagens bíblicas, eu sei, que nos ensina acerca e nos mostra o quanto Deus quer que a gente se achegue mais a nele. Por exemplo, Romanos capítulo 8, versículo 29, diz o seguinte, eu não coloquei aí. Paulo diz o seguinte, que Deus nos predestinou, ou seja, já escreveu, já carimbou o nosso passaporte para estar nele, com ele. Porém, essa predestinação exige uma decisão do ser humano. Deus predestinou, Ele quer que seja assim. Pronto. Porém, depois da vontade de Deus vem a vontade do homem, a minha e a sua. Eu quero ser predestinado ao céu, eu quero ser predestinado a uma vida correta, é uma decisão do ser humano. E você percebe que, mesmo você concorda comigo, todo ser humano, sem exceção, pode ter certeza, ele tem no seu interior o desejo de viver correto. Porque todo ser humano sabe quando erra. Todo ser humano sabe quando está por caminho torto. Todo ser humano sabe disso. Eu sei que muitas vezes a gente tropeça em muitas e muitas coisas na nossa vida. Talvez continuaremos a tropeçar, mas somos predestinados ao céu. Por quê, pastor? Porque decidimos a estar com Cristo, a viver com Cristo, a andar em santidade. Você já percebeu o quanto o erro te fere? O quanto o erro te incomoda? Você já percebeu o quanto o erro não te deixa em
paz enquanto você estiver no erro. Já percebeu isso? O que é isso, pastor? Sabe o que é isso? É o toque de Deus no ser humano. Isso acontece com todos os filhos de Deus, sem exceção. Quando está em algum erro no seu caminho, isso combate, isso tira a sua paz, traz angústia, amargura. Não é assim? É assim. Isso é o toque do Espírito Santo em nossa vida, e glória a Deus por isso. Glória a Deus por essa angústia. Aí, o que a gente precisa é ter a mesma atitude que o filho pródigo teve em relação ao seu pai, que está em Lucas, capítulo 15, versículo 18. Passa para mim, diz assim: disse o filho pródigo: eu me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Na verdade, esse episódio, essa parábola, representa a nossa vida. Talvez, literalmente, você nunca tenha saído da casa dos teus pais, brigado com teus pais. Porém, quantas vezes nós brigamos com Deus, demos as costas para Deus diariamente? Como assim, pastor? Quando a gente peca, quando a gente erra, quando a gente entristece a Deus, na verdade estamos dando as costas para Deus. E o que a gente precisa, o que eu e você precisamos, e isso, filhão, filhona, isso é todo dia, isso é algo diário, é se voltar para Deus e dizer: Pai, eu pequei contra ti, contra o céu, me perdoa. Fazer isso aqui é fruto de graça. Isso é fruto da graça de Deus. Ter essa oportunidade de todos os dias, talvez, pedir: Senhor, no final da noite ou no início da manhã: Senhor, me perdoa, limpa os meus pecados, lava-me de toda iniquidade. Isso aqui é graça. Ter o sangue de Jesus à minha disposição para me lavar de toda a minha iniquidade, isso é graça. Temos à disposição, mas precisamos usar aquilo que temos à nossa disposição. Você pode dizer amém comigo? Amém. E não vamos negar que se separar, largar o pecado, traz que? Dor. É. Só que dor maior Jesus sentiu por nós. Vale a pena abandonar o pecado para seguir a Jesus? Vale. Vale, porque o próprio Jesus garantiu isso. Vale a pena se voltar para Deus e esquecer a vida passada? Vale. É isso que Ele quer que a gente faça. Abandonar o pecado traz dor. Aliás, você lembra daquele filme O Mentiroso? É antigo para caramba. Lembra? Ele prometeu que não ia mentir. E quando tinha uma oportunidade de mentir, ele colocava a mão assim no pescoço para não falar nada, para não mentir. Era uma dor para ele. Ele se esforçou, mas caiu diversas vezes nas suas mentiras. É aí que eu quero chegar. Ninguém, absolutamente ninguém na face da terra consegue vencer o pecado sozinho, por boa vontade. Ninguém consegue vencer o pecado apenas por uma decisão: eu vou largar o pecado. Você consegue 1, 2, 3, 4, 5 dias, uma semana, talvez um mês, e volta à prática antiga de novo. Por quê? Porque não são decisões pessoais que expulsam demônios da nossa vida. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É a graça do Senhor que nos fortalece. É a dependência do Espírito Santo em nós que vai prevalecer a santidade em nós. Ou seja, é uma decisão por Cristo. Deu para entender? Eu já disse isso aqui várias vezes. Não é a decisão de não pecar, não é isso.
Definitivamente, quem te ensinou isso, ensinou errado. Perdão que eu estou falando. Não é só dizer, não vou pecar, não é isso. É se decidir, definitivamente, por amar Jesus. Quando eu amo Jesus, quando eu tenho Jesus na minha vida, e sou dependente dele, ele, com a minha permissão, começa um trabalho de renovo no meu interior. Ou você acha que os demônios respeitam a tua boa vontade, a tua decisão da boa vontade de abandonar o pecado? Não respeita nada. O que os demônios respeitam é o sangue e o poder da cruz de Jesus. Então não adianta se decidir por não pecar sem se voltar para Deus. Primeiro, volte-se para Deus. Agarre-se em Deus. E o poder do pecado sobre a nossa vida vai ser quebrado em nome de Jesus. Talvez seja uma palavra que você não esperava que eu trouxesse, mas eu tenho certeza que é uma palavra de Deus para a gente nesta noite. Aí eu volto a estaca lá em cima. Eu perguntei, o que é santidade? Santidade significa estar separado para Deus. É isso. Santidade significa eu estou separado para Deus. Não é separado das pessoas, não. Separado para Deus. Deus passa a ser o nosso dono, o dono da nossa vida. Aí quando há essa decisão, começa a haver mudanças nas nossas atitudes. Porque nos voltamos para Deus, entregamos o nosso querer, o nosso desejar a Ele. Passamos a viver realmente uma vida santa, uma vida correta. E onde se manifesta a santidade? Por exemplo, nas nossas reações. Se manifesta no nosso querer diário, na nossa vida diária. Santidade, eu escrevi aqui, é ser guiado por aquilo que é santo, correto, por aquilo que seja verdadeiro. E é o Espírito Santo que traz, que faz, que gera essa de que em nós. Isso é o trabalho do Espírito Santo. Esse trabalho não é seu. Eu torno a dizer, precisamos ser dependentes, estar aberto a esse trabalho dele em nós. Deixar. Não te nego. Dói. Diga, dói. Dói. Por quê, pastor? Quer que eu seja claro? Porque na maioria das vezes você vai ter que abandonar coisas que você gosta, mas que ferem o coração de Deus. Deixa eu te dar um exemplo. Eu recebi uma palavra de Deus ontem. Levei meus filhos e minha esposa para uma festa de criança. Aliás, festa de criança hoje deixou de ser festa de criança, porque tem mais adulto do que criança. Eu fiquei um período lá e ouvi claramente Deus falando no meu coração: saia. Foi muito claro: saia, porque eu já estava me sentindo mal. Fui para o meu carro, fiquei no meu carro até eles saírem. E ouvi uma palavra muito clara de Deus no meu íntimo: a quem muito se dá, muito se requer. Não estou dizendo que você não tem que ir para a festa. Você não entendeu o que eu quis dizer, não entendeu? Espero que sim. Há coisas que vão te fazer mal, que você não pode mais conviver com aquilo, que fazem, quer que eu seja mais claro, que fazem você pecar. Jesus falou: se o teu olho direito te faz pecar, arranca. O que ele está dizendo? Olha, que se alguma situação vai te fazer pecar, saia dali.
E eu claramente senti o Espírito Santo tocando no meu coração: saia. Deu para entender o que é santidade? Ou seja, é deixar de se contaminar, é decidir por não se contaminar mais. Eu me decido a não me contaminar. E pela manhã, por exemplo, nós tivemos, eu, minha esposa e meus filhos, tivemos numa festa do Dia das Mães, maravilhosa. Festa maravilhosa. Inclusive me pediram para orar ali e tal, foi bênção. Mas em outra situação, o Espírito Santo me incomodou com: olha aí não é para você ficar. Mas isso vai acontecer com você? Não, não necessariamente. A quem muito se dá, muito se requer. Se Deus tem me dado muito, Ele vai requerer mais de mim do que de você. Ele vai requerer mais santidade minha do que sua. Mas de alguma forma Ele quer santidade de todos. Por exemplo, há programas na televisão que eu odeio. Por exemplo, todos os programas de auditório aos domingos, todos, sem exceção, eu detesto. Por quê? Porque podem me fazer pecar. Por quê? O problema é seu, não vou te falar. Por causa da cobiça dos olhos. Eu já disse isso aqui. E eu sou um pastor que tenho que falar aberto. Prefiro ver o futebolzinho, ver o meu Flamengo e secar o Vasco. Você sabe aonde você peca. Você sabe. Todos nós conhecemos as nossas tendências pecaminosas. Não conhecemos? Todos nós. Isso é santidade. Reconhecer aonde você cai. Reconhecer as suas tendências. Reconhecer onde estão as suas fraquezas. Vai pagar para ver? Espero que não. Então essa é uma voz do Espírito Santo que ecoa no nosso interior. Quero te chamar a atenção: todas as vezes que alguma coisa incomodar no teu interior, não vai ali, não fique ali, você está se sentindo mal ali, olha, é o Espírito Santo. Alguém te chamou para ir para uma festa, você não teve vontade, eu vou só por consideração, não vai por consideração ao Espírito Santo. Não vá por consideração a Jesus. Está dando para entender o que é santidade? Por outro lado, você pode ir para suas festas, jogar sua bola. Eu vou entrar nesse mérito, claro. Coisa muito simples, talvez para a gente destacar nessa noite. A primeira que eu quero destacar é: santidade nada tem a ver com usos e costumes. Diga isso comigo. Não tem nada a ver com esse negócio. Chapéu, saião, cabelão, essas coisas, isso é bobeira. Santidade, eu escrevi no meu esboço, é agir e ser contrário do que o mundo e o diabo gostaria que eu fizesse. Pronto. Santidade é fazer o contrário. O mundo e o diabo gostaria de uma coisa que eu fizesse, mas eu não vou fazer. O diabo gostaria que eu respondesse de tal forma, mas eu não vou responder. São as minhas atitudes, ou seja, frutos. Diga, frutos. Ou seja, os frutos são as manifestações daquilo que está em mim. Esses são os frutos. E que Jesus quer que esses frutos sejam bons. Gente, ao contrário do que muitos pensam, pregaram em anos e anos e anos, ser santo não é guardar um monte de regras. Não pode, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. O que pode? Na verdade, santidade nada tem a ver com ser contra tatuagens. Eu escrevi aqui, ou ser contra filmes da Disney, ser contra ir à praia,
ser contra se divertir, ser contra viver. Santidade não é viver isolado dos outros. Pelo contrário, deixa eu ver uma coisa. As pessoas mais saudáveis, espiritualmente falando, são as que talvez tenham mais amigos. São as que recebem mais convites para estar junto delas. Não tem nada a ver com maquiagem, usar ou não usar, o problema é seu. Das mulheres, claro, né? Homem aqui, pelo amor de Deus, ó. Mulheres têm que se embelezar mesmo. Os homens já são bonitos. Olha aqui, preciso me pintar? Pode, pastor. Pode. Conquanto que isso não seja a beleza do teu interior. Pedro ensinou isso. Que a beleza da mulher não seja as suas joias, não seja as suas pinturas, mas seja aquilo que está dentro dela. Aleluia! A maquiagem é uma consequência. Se quiser usar, se não usar, o problema é teu. Então não fique peluda. Cuide de você. Uma outra coisa que fez com que anos e anos a gente deturpasse santidade, deixa eu dizer, é a questão de usos e costumes. Usa terno, gravata. Quantas pessoas eram desse tempo? Não precisa levantar sua mão não, mas eu sempre fui desse tempo. Nunca usei, eu detesto. Eu me sinto Robocop. Minha esposa, eu sei que foi meio contrariada, porque eu não gosto de usar social, meu negócio é esse mesmo. Porém, isso traz o mal. Geralmente, as pessoas que são adeptas a ternos, eu escrevi no meu esboço para não te esquecer, a ternos, gravatas, elas têm a necessidade de andar assim, porque para elas isso é uma santidade, é um tipo de seriedade, mas torna sério o cara, não torna? Quando você vê um cara de terno e gravata, você não acha que o cara é sério. Mas isso é uma capa. Isso pode ser uma capa, isso pode ser um veneno. E geralmente pessoas que se guiam por vista e por vestuário, geralmente são pessoas que não confessam seus pecados, porque tem medo de talvez perder a sua seriedade. Mas a seriedade, na verdade, está em confessar os nossos pecados diariamente. Talvez até confessar pecado para o irmão, procurar o pastor e dizer os seus pecados. Isso sim é libertador. Fora disso, é aprisionamento. Agora, se algum irmão aqui tem vontade de usar terno, use, mas que isso não seja a tua santidade. Glória a Deus. Glória a Deus, estamos juntos? Glória a Deus. Nenhuma dessas abstinências tem o poder de libertar da ganância, eu escrevi, da inveja, da fofoca, da cobiça, da raiva, da mentira, do pensamento impuro, dos pecados sexuais. Tais abstinências não te libertam disso. O que me liberta disso, pastor? Eu já disse, se voltar para Deus, confessar os seus pecados, as suas mazelas diariamente, reconhecer as suas fraquezas, isso é importante. Sem capa. Queremos gerar uma igreja aqui sem capa. Sem capa, aqui não tem capa. Seja líder ou não tem capa. São pessoas abertas. Alguns têm apenas, como Paulo falou, a gente vai ler agora, tem apenas aparência de piedade, mas o seu interior, Deus não está. Colossenses, olha que palavra dura de Paulo, 2:23 diz assim:
Essas regras têm de fato aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear o quê? Os impulsos da carne. Uma outra coisa acerca da santidade é, diga comigo, vamos lá, passa, manifestação de poder não é prova de santidade. Diga isso comigo. Eu resisti contra isso, estou resistindo a... Eu fui num determinado lugar que eu não posso dizer onde é, nem o que aconteceu. Estava eu e Ed vai se lembrar. Uma coisa muito legal, a gente foi na casa do irmão, tal, para uma festa lá na casa deles. Sim, consagração, tal, da casa. Estava a gente lá no sofá, tão gostoso, né, Ed? Cadê Ed? A dona da casa que está aqui me olhando, eu não sei porque ela fez isso, deu 2 litros de Coca-Cola, mais 1,5 litro de mate, não sei porque ela exagerou tanto. Acabou que a gente tomou quase tudo. Muito cachorro quente, e eu só esperando isso. De repente, chega uma irmã lá, com todo respeito, eu humildezinho, pobrezinho, humilde, na minha cadeira, no meu banco. Boa noite, irmã. Sério? Recebe, mas eu falei para o Ed, não entendi. Vim aqui para comer cachorro quente, não. Isso pode ser engraçado, mas me preocupa. Isso me preocupa. Porque nada disso mostra santidade. Nada disso mostra santidade. Santidade é aquilo que vai dentro de nós. O meu relacionamento com Deus, o meu amor a Deus. Posso até não fazer um psh, mas eu falo glória a Deus. Bendito seja o teu nome, toda a minha vida em tuas mãos. Eu sou teu. Falho, impuro, mas sou teu. Santifica-me na tua verdade. A tua palavra é a verdade que me santifica. Isso é perigoso. Porque durante a minha vida eu tenho 46 anos. Não parece, parece ter 26, mas eu tenho 46 anos. Eu vi isso, por isso me faz sofrer. Eu vi isso. Durante toda a minha caminhada, minha adolescência, eu via isso. Proibições em cima de proibições. Religiosidade em cima de religiosidade. E eu via por anos e por anos as pessoas se desviando. Enquanto os carnais, entre aspas, permaneciam sempre firmes em Cristo. Mas os de aparente religiosidade se desviando, abandonando Jesus. Na verdade é porque Ele conhece o nosso interior. E Ele quer transformar o nosso interior, a nossa vida pessoal. Agora deixa eu abrir um parênteses aqui. Antes de mais nada, eu quero ler com você Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, do 1 ao 3, diz assim: irmãos, olha só o que Paulo diz para a igreja de Corinto. Segura o teu cinto. Irmãos, não lhes pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a crianças em Cristo. Dei-lhes leite e não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo. Passa. De fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Porque visto que há inveja e divisão entre vocês,
Não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Pois quando alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estão sendo mundanos? Historicamente, para quem já sabe a história da igreja de Corinto, sabe que a igreja de Corinto é a igreja que mais tinha manifestações espirituais, línguas estranhas, poder, cura, etc. Mas Paulo está falando com eles, vocês são meninos ainda, vocês brigam por besteira, vocês brigam por cargos, ninguém se respeita, ninguém se ama, todo mundo só olha para o seu próprio umbigo, vocês são egoístas, um fala mal do outro, e eu não posso dar para vocês o que eu gostaria, ou seja, alimento sólido, coisa profunda, eu não posso, porque vocês são crianças. Abrindo parênteses, eu sou um cara que sou muito adepto a manifestações espirituais, eu tenho pedido isso a Deus aqui no nosso meio. Eu tenho vontade de ver, sabe o que? Algumas vezes nem consegui pregar de tanta manifestação do poder de Deus aqui. Pessoas se derramando no Espírito, pessoas se doando ao Espírito Santo, falando em línguas, profetizando, tendo visão, revelação. Eu creio e peço isso a Deus, para nós como igreja. Mas não seja isso a nossa santidade. A nossa santidade seja o nosso amor por Deus e consequentemente o amor ao próximo. E santidade tem a ver com amor ao próximo, pastor. Gente, eu vou te convidar a você ler a sua Bíblia. Não coloquei aí, Roberto. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Abre na sua Bíblia de papel ou digital, como você quiser. Acharam? Diga amém. Olha para mim agora. Quando a Bíblia diz assim: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Como você analisaria, como você comentaria esse texto? Estou fazendo um desafio para você. Quando você leu várias vezes, sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está no céu. O que é perfeição bíblica para você? Alguns meses atrás eu falei sobre esse texto, isso aqui eu posso repetir, vocês esquecem mesmo? Eu sei que esquece. Tá aí, Rosa. Mateus capítulo 5. Ótimo, tá bom. Mateus capítulo 5. Vou abrir na minha Bíblia também. Mateus capítulo 5. Mateus capítulo 5. Desculpa estar te trazendo essa palavra nessa noite. Talvez você estava querendo uma palavra de encorajamento, mas essa palavra é de encorajamento, pode ter certeza. A partir do versículo 46, diz assim: se vocês amarem aquele que os ama,
que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. 48. Portanto, leia aí. Leia. Sejam perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. A perfeição do Instituto de Mateus está se referindo a quê? Usos e costumes? Abandonar os amigos, abandonar a família, não falar mais com os outros? Perfeição para Deus, dentro do contexto, é amar uns aos outros. É amar. Isso é perfeição para Deus. É se dar ao amor. É amar a Deus e, consequentemente, amar ao próximo. Você é perfeito? Talvez para você perfeição seria uma outra coisa. Nunca errar. Se fosse assim, você já seria transladado, amado. Perfeição para Deus é amar o próximo. Terceiro, santidade é um processo. Diga-se comigo, vamos. Mais uma vez. Apesar de estarmos em Cristo, amarmos a Cristo, recebermos a Cristo como Senhor Salvador da nossa vida, o pecado ainda habita no nosso corpo mortal. É se entregar para Deus diariamente, lutar contra a nossa estrutura carnal com a ajuda do Espírito Santo de Deus. É um processo que não depende, eu sei, só de Deus. Depende também do nosso querer, do nosso deixar que Ele faça em nós. Algumas vezes estamos fracos espiritualmente, por falta de buscar a Deus, por falta de ouvir a Deus, de ouvir a sua palavra. E se cairmos, eu vou mencionar para você o que diz 1 João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode ler isso comigo? Coloca a mão no teu peito aí e diga isso comigo, vamos. Se confessarmos o que a gente tem que fazer é lutar todos os dias para ser melhor a cada dia. Uma das coisas mais difíceis que a Bíblia manda a gente fazer, eu acho, não sei para você: irai-vos e não pequeis. Alguém aqui tem a habilidade de se irar e não pecar? Pode levantar a mão, santo. Pode levantar a mão. Eu não tenho. Se eu irar, eu peco. Quantos aqui estão comigo? Se eu irar, eu peco. O que temos de fazer então? É fugir, passar longe de situações que podem tirar. Se você aí, esposa, sabe que teu marido tem aquelas palavras meio idiotas, que geralmente te iram, foge dessas palavras. E vice-versa, claro.
quando eu falo que santidade é um processo, mas eu preciso querer e acreditar nisso. Eu preciso acreditar quem eu sou em Cristo. Pronto. Agora você vai entender por que você é chamado de santo. Porque eu sou chamado de santo. Você vai entender. Não tem nada a ver com a tua perfeição humana, mas tem a ver com aquilo que Deus proporcionou e conquistou para nós. A Bíblia te chama de santo. A Bíblia me chama de santo. Por exemplo, eu não gosto de educar uma criança à base de lei. Como assim, pastor? Não quero tomar conta da sua paternidade e maternidade, ok? Mas posso ensinar alguma coisa. Por exemplo, o garotinho, menino, melhor, menino é mais bagunceiro, igual o meu. Faz bagunça, seu moleque, você é assim, você é assim, você é assim. Opa, se ele é assim, ele tem que agir assim. Você não vale nada. Ué, se ele não vale nada, ele tem que agir como alguém que não vale nada. Mas se o teu filho de repente mentir, e você dizer assim: filho, você não pode mentir porque você é de Jesus. Deu para reparar a diferença de uma coisa para outra? Filho, você não pode xingar porque papai do céu te ama, porque você é de Jesus. E por aí vai. Imagina você com uma roupa limpíssima. Saiu da C&A, Renner, aquelas porcaria toda, você compra a roupa lá. Lindas a roupa, branquinha. Você teria coragem de rolar na areia com essa roupa limpinha? Quantos teriam? Não. Agora, se você tivesse com uma roupa suja, encardida, rasgada, você teria coragem de se jogar na areia? É claro. Tu já está sujo, já está rasgado. Deu para entender? Por que então eu não posso me lambuzar no pecado? Porque a Bíblia te chama de santo. Porque a Bíblia me chama de santo. Porque a Bíblia me chama mais do que vencedor. Porque a Bíblia me chama de puro, de comprado pelo sangue. Ou seja, entenda, é uma identificação. Qual é a tua identificação hoje? Claro que essa santificação, volto lá em cima, é baseado na graça de Deus, dependente da graça. Essa santificação é tudo por Ele, tudo vem dEle. Não é por causa de você, não é por causa da tua estrutura humana, pelo contrário, é por causa do Espírito Santo. Aceite tua identidade. Aceite tua identidade em Cristo. Quem você é em Cristo? O negócio é esse. Quem você é em Cristo? Como Jesus te vê? A melhor pergunta é essa. Como Jesus te enxerga? Você tem as respostas. Como Jesus enxerga os seus filhos? Vê os seus filhos? Quem é a sua identificação, a tua identidade? Em nome de Jesus. Algumas vezes, por causa da estrutura humana aí, filhão, filhona, eu não sou trouxa não. Pelo contrário, eu sei que a tua e a minha carne não se converte. A bicha não se converte.
Você quer ir para um lado, ela te puxa para o outro. Mas precisamos não depender da nossa força. Se a gente for depender da nossa força para lutar contra ela, a gente perde. Dependa da graça de Deus, dependa do amor de Deus, dependa do favor de Deus, dependa da bondade de Deus, dependa do Espírito Santo. Dependa desse amor. O que é ser dependente da graça? Ser dependente da graça é reconhecer o sacrifício que Jesus fez por mim na cruz. Depois que o Espírito Santo me ensinou isso, a minha forma de olhar tudo à minha volta mudou completamente. Depender de Jesus, depender da graça de Jesus, da força de Jesus. Estou falando hoje para 100% das pessoas impuras. Não é verdade? São impuras carnalmente, mas Deus te chama de puro, de santo, de vencedor, de gente boa, sangue bom. Tu é sangue bom. Fala para quem está do teu lado, tu é sangue bom, foi comprado por bom sangue. Tu é sangue bom, tu foi comprado por bom sangue. Glória a Deus. Aleluia. Oh Jesus. Aí, para a gente finalizar, quando a gente tem, você vai me entender, quando a gente vive debaixo da graça, consequentemente, a gente valoriza o sacrifício de Jesus. Poxa, fez tanta coisa por mim, morreu por mim, habita em mim, está em mim, fala comigo, me direciona todos os dias. Eu não posso pecar contra um Deus desse. Eu não posso mais entristecer um Deus desse. Eu tenho que lutar diariamente para estar do lado dele, com ele, senti-lo, falar com ele, ter um relacionamento com ele. Não posso mais machucar aquele que deu a vida por mim. Isso é graça. Isso é reconhecer graça. Não posso mais ferir o coração daquele que morreu na cruz por minha vida, para me purificar de todos os meus pecados, as minhas mazelas, os meus temores, as minhas iniquidades. Aquele que veio para sarar as minhas feridas, curar a minha alma, livrar-me de mim mesmo, me sustentar diariamente, prover todas as coisas, sustentar a minha vida, a vida de minha família, a vida dos meus amados, aquele que nos protege todos os dias, na entrada, na saída, está me protegendo, abençoa a minha ida e minha volta, aquele que me ama sobre todas as coisas, que é bom comigo até o fim, que tem misericórdia sem fim. Como ferir um Deus desse? Não posso mais ferir ele. E uma vida correta só beneficia a gente. É o melhor dele para a nossa vida. É possível? É possível. E nós, como Primeira Igreja Batista da Rocinha, nós vamos lutar por isso. Mas você sabia que as pessoas precisam da tua ajuda e você precisa da ajuda das pessoas? Sabia disso? Por isso que precisamos ser uma igreja de amigos. Espiritualidade saudável. O que é espiritualidade saudável, pastor? Espiritualidade que não fere.
Espiritualidade saudável, aquela pessoa que está sendo abençoada por Deus, mas não pisa ninguém. Antes se inclina e se coloca no mesmo patamar que todos. Não se faz como estando acima de um ou de outro. Se um pecou, caiu, o que eu vou fazer? Eu dou a mão. Eu dou a mão e levanto essa pessoa e ajudo a levantá-la. Isso é espiritualidade saudável. Isso é santidade. E a gente vai viver. E a gente vai viver essa época de uma espiritualidade tão gostosa, tão saudável. E as pessoas vão entrar aqui e vão querer ficar aqui. Somos de Cristo. Somos de Cristo. Você pode dizer amém comigo? Somos de Cristo. Olha, eu desejo para a tua vida, do fundo do meu coração, como eu tenho orado pela igreja incessantemente, que a gente atinja uma espiritualidade que a gente nunca atingiu na nossa vida. Não para mostrar para ninguém, porque a nossa espiritualidade não é aparente. A nossa espiritualidade é do nosso interior, o nosso relacionamento com Deus. E nós atingiremos isso. O nosso amor vai brotar tão forte nesse lugar. Pessoas serão transformadas por causa da nossa santidade. Você pode dizer amém comigo? Eu digo que o Senhor te abençoe em nome de Jesus. E a igreja diz amém e amém. Você pode ficar de pé. Talvez você pegou para crente, pastor. Não peguei para crente, não, peguei para todo mundo. Quem não é crente que está aqui, está vendo que o negócio é sério. Que a gente nós não nos guiamos por vista. Nós somos sinceros. Nós queremos Deus na nossa vida. Queremos fazer diferença aonde quer que a gente esteja. Amém. Você pode colocar a mão no teu coração, fazer uma oração individual. Não quero que você ore por ninguém. Coloque a tua vida agora diante de Deus, por favor. Temos poucos minutos agora antes da gente ir para casa. Fala com Deus aí. Você sabe as áreas da tua vida que precisam do toque de Deus. Você sabe, você conhece. Entrega isso a Deus. Entrega tudo para Ele. Se tiver que pedir perdão de pecado agora, pode pedir. Eu tenho um momento com Ele, pede. Não tem jeito, a gente precisa pedir. É nos limpar diariamente. Se amanhã você se sujar, corra para Jesus. Corra para Jesus. Em nome de Jesus, eu quero entregar os teus filhos, Senhor, nesta noite. Antes de tudo, eu quero te agradecer pela palavra profética desta noite. Obrigado pela tua voz, que precisa nos comover, mexer com a gente de alguma forma. Eu quero entregar cada um em tuas mãos, pedindo a tua intervenção na nossa vida pessoal, nossa vida espiritual. Senhor, que cada um de nós que estamos aqui experimente um relacionamento com Deus que a gente nunca experimentou na nossa vida. Um relacionamento que nos leve a amar a Deus muito, sobre todas as coisas, amar a sua palavra. Um relacionamento que nos constranja, que a gente possa até ouvir a sua voz, no que fazer, no que não fazer. Comungar contigo, Senhor. Eu entrego cada um dos meus irmãos em tuas mãos. Eu quero pedir para cada um deles uma experiência pessoal de renovação espiritual, uma experiência tocante e profunda, que nunca tenham sentido em suas vidas. Oh Jesus, toca-nos. Espírito Santo, trabalha em cada um de nós nesses dias. A partir desse momento, dessa noite, que a gente pode se conscientizar que Deus sim, Ele quer mais da gente. Por quê? Porque podemos dar mais para Ele. Aleluia, podemos. E através da nossa vida em Cristo, tudo à nossa volta pode mudar.
pode mudar por causa da nossa influência sobre os outros. E a glória do Senhor seja forte, constante na nossa vida, para todos sempre. E a igreja diz: amém. Aleluia! Luz das nações, tu rompeste as trevas, abre os meus olhos, quero ver tua beleza e tua bondade. Espero viver só pra ti. Venho adorar-te, venho aqui prostrar-me, venho declarar que és meu Deus, és totalmente amável, totalmente digno, és maravilhoso para mim. Rei dos meus cheio de glória e poder, humildemente morreste e és